Agora, o Opala, o Fusca são antigos, né? 74, 77, Não, mas 76. isso é o dela, né? Esse ano que ela foi começar a fabricar. Não, o ano da minha foi fabricado no ano de 2005. Mas ela começou realmente a ser fabricada em 1950 e pouco. Tem mais não, tem vários pacientes. Tem mesmo? Verdade. Pessoal, vamos lá, abertura de casa. Alguém já abriu casa? Não? Então vamos lá. Tem pra gente aí, Ivo. Quer um abraço, Ivo? Não? Então senta aí. Alguém vê pra gente aí, por favor. Carlos José, brasileiro, casado, autônomo, 55 anos, residente domiciliado em Porto Velho, hipertenso de longa data, com síndrome metabólica, diagnosticado e trabalhando há mais de 30 anos, 20 cigarros por dia. Paciente sofre crise de ansiedade, já medicado há 10 anos, estava pintada a fachada de um prédio e caiu no terceiro andar. Segundo a síndica, ele teve uma convulsão e caiu andai. Já seu colega de trabalho informou que poderia ser em decorrência de um ataque do coração, pois lembra que Carlos havia mencionado que estava sentindo uma forte dor no peito, falta de ar e estava sem cor, ou então em decorrência de um choque elétrico. Na queda, caiu com o flanco esquerdo no meio-fio. Foi socorrido pelo SAMU, que observou hipotensão arterial, palidez, confusão mental, extremidades frias e sudorese. Após a chegada do pronto-socorro do Hospital Municipal II, foi estabilizado hemodinamicamente. Solicitado eletrocardiograma de 2 derivações e enzimas cardíacas e enviado para o setor de radiologia, onde foi realizado o raio-x de tórax que não apresentou alterações, bem como uma tomografia computadorizada do abdômen total, sem contraste, que evidenciou trauma renal grau, sendo enviado de imediato para o centro cirúrgico. O eletrocardiograma e as enzimas enzimáticas não apresentaram alterações. Após a montagem da mesa cirúrgica pelo aluno do terceiro ano, participante da liga de trauma e da comprovação total do domínio dos estudos cirúrgicos, o paciente foi submetido ao procedimento de examinação do médico anestesiologista para realizar a laparotomia exploratória pubiana para o inventário da cavidade, seguida de nefrotomia total. Mais um, é o último, tá? Em acompanhamento ambulatorial, o médico solicita uma tomografia de crânio. No resultado, observa grande massa de contorno irregular do lobo temporal da ínsula D, com efeito de massa e desvio da linha média. O centro da lesão tem hipocissional correspondente à área necrótica ou cística. Já a periferia mostra forte impregnação irregular. Além disso, solicita ainda ao paciente que faça o teste hemogométrico e o mapa e um MRTA, além da realização de exames laboratoriais de rotina para hipertensão. Acrescenta o diagrama para avaliação e conduta. E aí, pessoal? O que vocês acharam interessante no caso aí? Estou pegando medicina legal. Perdeu o caso? O mais importante aí, ó, ele caiu e falaram que foi decorrente de um choque, ele passou mal. Foi isso? Bateu, né? Bateu no meio-fio. O que a gente vai ver no corpo se foi choque, se não foi choque? Se esse cara caiu, tomou choque, caiu. O que a gente vai ver? Porque tem uns negocinhos. Isso aí deve ser um TikTok. Pra ver assim, tem um negocinho assim, ó.
Dá. Tá. Hã? Caso for arrepiada. Não, pela arrepiada, quase isso. Mas queima. Queimadura, Onde é entrada e saída? entrada e saída. Pode ser. O que a gente vai encontrar? Tatuagem elétrica. Como é que é? Se você pode passar corrente, ele queima agora, sem alinhamento. Mais ou menos isso. Necrosar, às vezes, dependendo da voltagem e da amperagem, pode evoluir para uma queimadura. O objetivo desse módulo, pessoal, é ver exatamente isso. O módulo é dividido em algumas partes. E algumas partes que é o quê? Energia física, asfixia e declaração de óbito, tá? Desse módulo. Não é impacto, né? Então, conhecer e entender as energias físicas mais comuns, principalmente a eletricidade. Além da eletricidade, o que a gente encontra? Energia física. Hã? Fogo. O que mais? Hã? Afogamento? Afogamento é físico-químico. A gente vai chegar lá. O que mais? Fogo, choque, asfixia é físico-químico. Congelamento do fogo, temperatura, né? Ou calor ou frio. Hã? Físico-trauma. Físico-trauma. Não. Aí é mecânica. O que mais? Vamos pensar o que seria uma coisa física que poderia gerar um dano. Marretada? Tá certo. Mas para energia física ele está enquadrado no lugar errado. Marretada é mecânica. Mecânica não usa muito, inclusive. O que mais? Afogamento é físico-químico. Radiação é o quê? Física. Radiação é física. O que mais? Sufocar? No sentido figurado ou no sentido literal? Sufocamento? Físico-químico. Asfixia que for, qualquer coisa que for asfixia é físico-química. Porque, já explicando por que é físico-química, é porque ela vai obstruir a passagem de ar, é físico isso, certo? E vai dar uma alteração química no corpo, que é a falta de oxigênio. Então é físico-química. A mesma coisa do afogamento. Entra a água, obstrui tudo, não consegue fazer a troca. Físico-química. Tá bom? Som? Solar. Radiação ionizante. E enquadra também, certo? Em energia física. Alguém já foi mergulhar aí em Fernando de Noronha, Porto de Galinha? Foi onde? No museu que tem perto de casa? Não tem nem conta. Madeira. Porto de Galinha. Madeira? Duvido. Doido, é perigoso. Quando a pessoa mergulha, ela não pode subir muito rápido, né? Pode acontecer o quê? Borbulha o sangue. Barotrauma. Borbulha o sangue. Borbulha de amor. É isso. Como é que é? Borbulha. Pode o quê? Borbulhar o sangue. É chamado de barotrauma. A quantidade de oxigênio que está no corpo ela é uma pressão do nível pressórico diferente. Então tem que ir subindo devagar até chegar no nível certo. Mergulhadores sofrem muito isso. Barotrauma no mergulho. Beleza? E outro é o som. O som é energia física. Então, vocês vão numa festa aí, sei lá, amanhã à noite, por exemplo. E aí, o Emanuel falou lá da caixa de som. Cara dele, caixa de som. Caixa de som aqui, ó. Ele dá lá da caixa de som, o tempo todo. Vai fazer o quê? Você já viu isso com a professora Marciano, viu? Como é que chama?
Perda do ruído induzida pelo ruído. Perda do ruído, eu falei. Perda auditiva induzida pelo ruído. É isso? Exatamente. Ou pairo, né? A pairo é relacionada ao ruído ocupacional. É isso mesmo. O que não falam, e já tem estudo falando isso, entendeu? É que a perda auditiva está relacionada à diminuição da libido. Então as pessoas que têm a perda auditiva podem ter uma redução da libido também. Aí, existe uma relação, mas existe uma relação complicada. Quem escuta a voz, Não, quem escuta a voz está com a libido lá em cima. E aí as pessoas passam por mim às vezes com aquele carro lá e eu falei, não avisaram. Então fica ligado aí. Quem tem cano esporte na moto? Quem tem o quê? Cano esporte. Na moto também. Então aí, ó, identificar as características da lesão produzida por eletricidade e temperatura e conhecer a etiologia da morte provocada por eletricidade. Beleza? Vamos seguindo. Ó, o cara caiu ali, ó, na... Como é que é o nome disso aqui? Margarina. Tinha fugido o nome. Margarina. Só os manteigas. Quais são as energias que a gente vai falar agora? Classificar as queimaduras, carbonização, tipo de eletricidade, lesão letal e não letal. Ele chegou mais cedo, mas ele saiu ali do computador ali para dizer que ele já estava ali, foi? Deu um problema em quê? No computador? Melhor. Espero que seja resolvido tudo. 6. Vai ser resolvido. Quais são os sinais encontrados no exame e quais são as causas de morte por eletricidade, de fato? Então, vamos ver aqui. Temperatura. Isso aí, o João Vitor sabe de cor e salteado, né? Frio. São quantas fases? 4, né? Isso que ele falou. Deus trouxe, quer dizer 4. 4 fases. Palidez, pubefação, eritema e flico. Por que flictena? As bolhas na pele. Bolhas. Muito bem, bolhas. Necrose. E aí o dedo fica preto às vezes e sai. Desarticulação. É a 4ª fase. Já viu isso? Acho que tem foto ali, ó. Eita porra. Que top. Que legal, tem caixa de Encaixa de encaixa. É um ímã. Vão ser os dedos e ficam os anéis, né? Nesse caso. Pessoal, mas isso aí, tudo pelo frio? Pelo frio. O que acontece? Acontece o quê? Não só oxigênio, mas antes disso, vasoconstrição. Vasoconstrição. O corpo, ele é inteligente, então ele quer deixar o sangue nas áreas mais nobres, para a pessoa não morrer. Então ele coloca o corpo com o sangue, mais um pouco aqui mesmo, na verdade, né? E a ponta, nariz, orelha, a ponta do pé, a ponta dos dedos, fica sem o suprimento sanguíneo necessário. Aí sim, oxigênio. Falta de oxigênio. Isso aqui a pessoa não sente, pessoal. Vai ficando dormente, daqui a pouco perde vascularização e a pessoa não sente. Professor, mas um caso desse aí. Tá, mas quanto tempo assim? No último vou falar em gente. E como é que eu tive exposição ao frio? A pessoa que mora mesmo? Uma lata assim? A exposição do frio é aquela, geralmente, que o pessoal vai subir montanha. Monte Everest, K2, vai subir. Mas você, no tempo de subir, eu tenho que já pegou o dedo? O tempo de subir não é rápido. Não, são dias. Tá, enfim, mas tá entendendo. Tudo bem, tá tranquilo. Aqui não vai acontecer não. Mas o que acontece? Aí são duas coisas. Exposição e falta de roupa adequada. Se você tiver com roupa adequada, não vai acontecer isso. Então o cara tá lá, acha que não está acontecendo nada e quando vê o ponto do pé tá assim. Aqui não.
Nem aqui, nem em Teresina. Não. Insolação e intermação. Acho que tem um vídeo. Ah, deixa eu falar antes do calor. Lá no frio são 4 fases, né? No calor são quantas? 4 também. Chutando. Eritema e flectena, necrose do tecido. E esse 4 graus é o que aí? Carbonização. É o que? Fala aí, Diego. É o que? É o que? Carbonização é o que? A vida dele. Você vai ter redução do corpo. Redução do corpo? Ele vai condensar os tecidos. Eliminação total da... Eliminação o quê? Não é isso não. Mas fica parecendo um carvão. O corpo fica inteiramente carbonizado. Insolação e intermação é um fenômeno que acontece, acho que é um vídeo, não sei se é vídeo. Deixa eu ver. Liguei a internet? Liguei? Liguei. Uma brasileira foi encontrada morta numa cidade do Novo México, nos Estados Unidos. Ela foi abandonada no deserto enquanto tentava entrar no país irregularmente. E ainda conseguiu mandar áudios em que descrevia a situação para a família. O corpo de Lenilda dos Santos, de 49 anos, foi encontrado na quarta-feira no sul de Denver, no estado americano do Novo México. Agentes da fronteira disseram que ela foi abandonada sem água e comida pelo grupo que leva imigrantes irregularmente aos Estados Unidos. Essa foi uma das situações mais tristes que eu já vi, disse um dos policiais que trabalharam no caso. Lenilda tentava chegar a Massachusetts, no nordeste do país. Em áudios enviados para a família, Lenilda disse que estava sozinha. Eu já estou chegando já, falta um pouquinho para chegar e eu não entrei. Eu esperei até 11 horas e ele veio e cheguei certo do quarto. Mas também eles estavam me buscar. Mas eu dormi aqui, eu não entrei não. Estou sozinha, mas eles também me buscar, por causa do povo. Em uma das últimas mensagens, ela pede água. Eu estou escondida, eu mandei trazer uma água para mim, eu estou batendo sede. Em entrevista, o irmão de Lenilda, que vive em Rondônia, afirmou que a enfermeira passou 40 dias em uma casa perto da fronteira. Depois disso, começou uma longa caminhada até os Estados Unidos, mas ela não aguentou o ritmo e foi abandonada no meio do deserto. Ela estava com 3 pessoas daqui. O resto aí é o cara falando da vida dela. O que matou ela? Esse corpo morreu lá e a gente fez a necrópsia aqui dela. Veio pra cá o corpo, eu e o Eliu, que estava de plantão. Chegou Natan, o voo, e aí veio um caixão fechado. Claro, né? Fechado. Mas veio um caixão embalado, na verdade. Tinha um caixão e tinha uma caixa em volta de isopor, depois uma caixa de papelão, umas fitas, restos mortais, restos humanos nas fitas, na verdade. E a gente fez a necrópsia, só que isso foi 60 dias depois da morte dela. E aí fizeram uma... Foi assim, tava cheiro ou tá com rinite? Ah, tá. Que ela fez assim. Jogaram alguma coisa química, né? Não sei, no corpo. E aí quando chegou pra gente, o corpo estava inteiro, na verdade, assim, mas com alteração química, inclusive com formol, eu acho, sei lá. E aí a gente não conseguiu dizer qual foi a causa da morte. Né? Lá no CSI estava escrito causa da morte indeterminada, veio a ficha americana. Indeterminada. Eu falei, Elio, CSI não conseguiu falar, a gente vai conseguir mesmo. Desconhecida, né? O caso da morte dela é desconhecido. Causa de morte desconhecida. Mas foi pelo lapso temporal, né? 60 dias depois não tinha mais como fazer muita coisa com o corpo, ainda mais com processo químico, né? Fizeram no corpo. Tem outro caso aqui, que é semelhante, mas não é igual. Fechou. Esse aí assiste. Esse aí ainda tá em boa. Para o trauma.
Um menino de 2 anos morreu após ter sido esquecido pela babá dentro de um carro por mais de 3 horas em Bauru, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança desmentiram a versão que a cuidadora apresentou à polícia. Em depoimento, disse que esqueceu o menino no carro por apenas 15 minutos. Mas as imagens mostram quando ela abre a porta do veículo e se depara com a criança na parte de trás. A mulher pega o menino no colo e leva para casa. Segundos depois, sai às pressas após perceber o estado de saúde dele. Arthur Oliveira Santos, de apenas 2 anos, ficou no carro mais da metade da tarde. Segundo a Polícia Civil, mais de 10 crianças ficavam sob os cuidados da mulher e contava apenas com a ajuda da filha adolescente. Ela também era responsável por buscar e levar as crianças. Em uma dessas saídas, o pequeno Arthur foi esquecido no carro por mais de 3 horas, no dia em que Bauru registrou a maior temperatura das últimas semanas, 36 graus. O menino foi levado à unidade de pronto atendimento. Aos pais, a cuidadora disse que ele havia passado mal e que precisava vir à unidade de saúde. De acordo com o relato da equipe médica, a criança chegou sem vida, com sinais de desidratação e sufocamento. Glaucio Aparecida Luiz foi preso em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu que ela deve permanecer presa até o fim das investigações. Nesta quinta-feira, o menino Arthur Oliveira Santos foi enterrado no cemitério municipal de Macatuba, cidade vizinha a Bauru. Pesado, né? Então, morreu em virtude do calor, do sol, tudo, no meio do deserto, no ar livre, né? E o outro estava no ambiente confinado, com o calor. Essas duas mortes se enquadram aqui, ó. Acho que esse slide que eu dei errado. Uma brasileira foi encontrada morta. Aqui depois eu volto, tá? Para você tirar a foto. Aqui, um se enquadra em insolação e o outro se enquadra em internação. Então a ação da insolação é o sol diretamente ou indiretamente, certo? E a ação da internação é o excesso de calor ambiental no espaço confinado ou um pouco ventilado. O quadro mais grave é o da insolação, só que quase sempre a internação evolui pelo aspecto neurológico com insolação. Então a pessoa está no ambiente fechado e depois vai evoluindo. Inicialmente tem alterações hemodinâmicas só e depois evolui para alteração neurológica. Quase sempre essa alteração neurológica ela é irreversível, não volta mais. Então a pessoa que é exposta a esse calor intenso ou morre, e se ficar vivo com sequelas. Professor, Oi? insolação, curação indireta, como é que seria? Indireta? Ficar debaixo de um guarda-sol, debaixo de uma árvore, debaixo de alguma coisa que o sol não está ali diretamente, que foi o caso dela, inclusive. O sol não estava diretamente nela, não. Mas às vezes não tem. Ela pode ter medo da questão do tempo em si, sem estar se aumentando. Não foi 40 dias que ela passou? Não, o caso dela foi o seguinte: ela saiu andando com o pessoal. Ah, tá. E aí eles iam atravessar a fronteira do México. Ela não aguentou. Entrando. E aí estava mais 4 pessoas, 5 pessoas, não sei. E como ela estava devagar, as pessoas abandonaram ela. Falou, não vou deixar você aí, a gente vai embora. Aí ela conseguiu se abrigar no local, mas o calor intenso, o mormaço, aquele calor inteiro, acabou desidratando, levando ela à morte ali também, da insolação, indiretamente. Tá? A alteração neurológica, falta de água, o calor em si. O da internação, eu preciso ter um ambiente fechado com um espaço quente. Então o pessoal que trabalha em olaria, forno, tudo tem um espaço meio confinado ali e um calor intenso. E aí se enquadra também a pessoa
dentro do carro. Mas com certeza o mais grave é aqui, ó, insolação, porque tem um aspecto neurológico. E quando eu falo que é irreversível, ele tem a quebra das enzimas, né? Se tu pegar um ovo, quebrar um ovo numa panela, a clara, desculpa, tá? A clara, ela fica branca, né? O cabo faz isso. Se eu pegar esse ovo e colocar de volta na geladeira, ela vai ficar de novo com a cor que era antes? Não, porque já teve a quebra das enzimas. É a mesma coisa no cérebro. O cérebro teve acesso ao calor, ele quebra a enzima e tem alteração neurológica. Mesmo que eu leve por frio, ou que eu dê soro, que eu tente reidratar, não volta ao normal. É bem grave. Aqui em Porto Velho eu estava, quando minha filha nasceu, a minha segunda filha, na verdade, Melissa nasceu, eu estava na Unimed, no hospital, e aí eu voltando pro carro, aí mamãe chorando. Aí eu falei, o que aconteceu? Meu filho pegou a chave dentro do carro, e aí eu coloquei ele na cadeirinha, e aí fui dar volta, quando entrei no carro, ele fechou a porta, na chave, né, no controle, e jogou a chave. E aí eu falei, mas a senhora tá chorando por quê? Calma. Não, mas porque tá quente, não sei o quê. Cara, era 5 da tarde, e tava chuviscando, né? Então a chance dele morrer por causa do calor ali é zero, né? E aí chamou um chaveiro, a Unimed viu um contato de um chaveiro lá, ligou pro chaveiro, e em 20 segundos o cara abriu a porta, e aí a criança ficou boa. Mas teve um outro caso no shopping, que a criança foi realmente esquecida, aqui no Porto Shopping. Só que não teve nada de sequela também. A criança foi esquecida, os pais entraram, esqueceram a criança no carro. O cara estava passando de moto e viu alguma coisa estranha no carro. E aí ele parou o carro, alguém chegou, quebrou o vidro e pegou a criança. E aí os pais chegaram depois. Aí fizeram o shopping, né? Aí fez o corrente, chamou a polícia, fez tudo. Aí foram lá para o IMED fazer o exame, mas a criança estava bem. Nesse caso acontece alguma coisa com os pais? Então, geralmente, eles podem responder, mas a justiça entende que a pena maior é a própria perda do filho. É pior do que a pena de ser preso, né? Aí às vezes tem o juiz ele não dá uma sentença assim. E aí tem umas dicas, né, para não esquecer o filho no carro, quem aqui tem filho. É verdade. Deixar, por exemplo, mochila que eu sempre uso, eu coloco atrás. Aí sempre quando eu vou descer eu abro atrás para pegar a mochila. Coloca música de criança no carro, não está andando com criança, vai lembrar que a criança está ali. Ou deixa o celular lá atrás, que o pessoal sai com o celular, sai com a carteira, né? Chave do carro, deixa a chave lá atrás, tem que fechar o carro. Essas coisas podem ajudar também o pessoal não esquecer. Mas geralmente o pessoal pensa assim, pô, esqueceu, que idiota que é esse? Esquece a criança. É quando sai de uma rotina. Então, todo dia eu saio de casa e vou para um local. Aí nesse dia eu tenho que levar a criança na escola. Aí eu não vou para a escola, eu vou direto para o meu local. E aí eu acabo esquecendo de levar a criança. E isso pode acontecer. Uma queimadura, primeiro grau, tá? Vai, não apareceu escrito? Você tem que aparecer escrito. Enfim, primeiro grau, tá? É o sinal da Havaiana, né? O pessoal vai na praia, coloca a Havaiana, fica o dia inteiro andando na praia, quando tira a Havaiana, tá assim. Saudade da praia. Beleza? Primeiro grau. Segundo grau, queimadura. Segundo grau é o eritema mais o flecteiro, não é isso? Então você consegue ver o eritema em volta e a bolha, que é o flectena no meio. É bom estourar essa bolha? É bom não. Deixa ela, se ela estourar sozinha é melhor, mas não cutuca. Qual a diferença do flectena do frio para o flectena do calor? Os dois vão ter, né? Flectena, lembra que a gente viu lá? Como é que eu olhando eu consigo ver a diferença? A consistência da... Não. Vai estar congelado. Não está congelado, não. Em volta? Não. Os dois vão ter eritema em volta. Os dois têm uma bolha e um eritema. Seria a cor? A cor. Por quê? A eritema é mais clara. Quando você queima, ela é mais escura, por questão de queimar também a pele. A explicação está correta, mas a fundamentação está errada. Mas é isso mesmo. A fundamentação é porque aqui é conteúdo leucocitário.
citrino. Lá é branco sanguinolento no frio. Ele retrai, né? Não tem muitas células inflamatórias porque está no frio. E ao mesmo tempo ele joga um pouco de sangue na bolha, fica um conteúdo branco com sangue. E aqui é conteúdo leucocitário. Tá bom? Uma boa pergunta, né, para colocar na prova. Qual a diferença do tempo do frio e do calor? E aí, esse sinal aí, essa bolha é o sinal de Chamber. E no cadáver, o cara que já está morto, se for exposto ao frio, ele vai ter uma bolha dessa, só que sem nada dentro. Não tem nada dentro dele. É uma bolha só, uma pele. E aí é o sinal de Gênese geliática, que é só a bolha. Primeiro grau só. Queimadura de primeiro grau. É só o eritema da pele. Oi? É a bolha. É. E o outro ali embaixo se tiver um corpo de alguém que já está morto e eu pegar um isqueiro e passar no corpo, vai criar uma bolha. Só que essa bolha não vai ter nenhum conteúdo dentro. É igual pururuca. Igual o quê? Hã? Pururuca de porco. Pururuca de porco? Uma salinha, quando você faz isso aí, vai soltar um pururuca, faz isso. É, verdade. Só que lá não gostou. Olha aí, ó. Esse não pode tirar foto não, tá? Esse aí, o cara foi no MR falando que teve uma briga com a esposa. E aí a mulher. O olho. Claro, quanto tempo demora para uma água aquecer? Nada, 10 minutos. 3 minutos. 10 minutos. Ele brigou com a mulher aqueceu a água e ele ficou lá sentado no sofá, ou seja, a raiva não passou. Aqueceu a água e ela foi lá. Aqueceu a água, ferveu, né? Desculpa pelo. É verdade. E aí ela foi lá, eles sentados no sofá e jogou água na cabeça dele. Só que quando ele viu que ia jogar água, ele levantou. Aí pegou meio que no pescoço, no ombro. E aí deu aí primeiro grau, né, que é essa parte mais escura. E segundo grau são os flictemas, já rompido ali, inclusive, ó. Sozinho, né? Ele tava de camisa. E aí ele foi tirar a camisa, vamos cuidar da Giana. Se queimou com ela, né? Sua avó fez isso com o teu avô? E tu nasceu, né? Depois? É porque meu pai Como é que é? porque ele chegou bêbado e ele tem que informou meu pai, ela pegou da Ah, entendi. Continua. E ele se queimou. Prossiga. Internado? Assim, não. Pouca coisa no Parece mesmo dia. Parece a bolha. Essa aqui foi na hora. Isso foi no dia. Aí depende da intensidade, do calor e da situação. Pessoal, observe uma coisa interessante aqui, ó. Que o conteúdo que está saturado aí é no ombro, certo? Porque é um conteúdo líquido. Então o conteúdo líquido ele desce. Então na região lombar, veja que aparece menos, né? No fogo é o oposto. Se ele fosse queimado com fogo, na região aí da cintura, vamos dizer, ia estar saturado na região da cintura e o fogo sobe. Ia estar menos queimado aqui em cima. Então observa que tem um aspecto aí de líquido. Vocês não estão vendo isso? Saturado ali, escorrendo. Lembrei até que seu avô fez isso com sua avó fez isso com seu avô, né? Eu acho que o amor é fogo que arde sem se ver. Cuidado com ele ficar mais vazio. É ferida que dói e não se sente. Professor, pode alterar descontente, né? Pode alterar a tatuagem? Não. Pode alterar ali a tatuagem? Não, não altera não. Está embaixo. Depois a pele renova ali. Se fosse terceiro grau, sim. É. Beleza? Segundo grau, tá? Terceiro grau. Terceiro grau já é um pouco mais grave, né? Geralmente tem que fazer enxerto, retalho.
bem grave. Ali é uma criança, né? A mão de uma criança, inclusive. Qual que dói mais? Essa aqui ou a outra? Por quê? Peraí, não entendi. As duas falaram ao mesmo tempo que deram o mesmo sinal. A gente falou a mesma coisa. Mas não foi sincrônico. Elas falaram que ou dói mais porque aqui já está demais e não tem terminação nervosa. Então ela vai sentir Exatamente. Por isso. Então, aqui dói. Só que dói na periferia só. A lesão em si não dói. A borda dói. Mas dentro da lesão não sente muita dor não. Tá? Ela se manipular vai sentir incômodo, né? Um ardor e tal, tudo. Mas a segundo grau é mais dolorosa. Ei, professor, no caso, você queimadura não foi tipo primeira intenção? Não, é segundo. Aqui tem que fazer enxerto. O pessoal faz até com tilápia, né, hoje em dia. Mas tem com cheiro de peixe, não mentira. E o quarto grau, carbonização, como eu falei, né? É bom. Não assisti nada. Essa aí passou do ponto. Esse aí não, passou do ponto. Quarto grau, pessoal, é a exposição do calor muito intenso. Então, geralmente, a pessoa fica dentro do carro, dentro de pneu, né? No rio, o pessoal faz isso? É o micro-ondas. Micro-ondas. Mas dentro do carro Não, deve morrer. Na verdade, o carro pega fogo, explode e a pessoa está lá dentro. Ou acidente, né? Mas é como você desse jeito, né? Eu vou aceitar a carona, tá lá. Esse dia aí que vai no lugar desse jeito, o sol do Pega mais carona dela. Meu Deus, quando ele ficou dentro do carro no shopping, essa pessoa. É um espacial, parou ali do lado do sol. Pessoal, o que eu tenho que ver aqui? O que eu tenho que ver aqui? O que eu tenho que ver no momento da autópsia para eu dizer qual foi a causa da morte? Foi o fogo? Mas se a pessoa morreu antes, ou mais, se a pessoa levou um tiro na cabeça, desculpa te usar aqui de novo, tá? Levou um tiro na cabeça, jogaram ela no carro e depois tocaram fogo no carro. Ou então, deram um mata-leão nele, ele ficou desacordado dentro do carro e eles jogaram ele dentro do carro. A bala é fácil achar, né? Se eu achar a bala é fácil. Mas se for enforcado, estrangulado, olha pro mão, o que eu olho? Pode ser que sim, mas se morreu de asfixia pelo fogo, vai ter. Né? A asfixia vai ter. Mas no pulmão tem que olhar uma outra coisa. Não é nem no pulmão, é na traqueia. Vamos pensar aqui. Se ele está morto já no carro, o morto respira? Não. Mas se ele está vivo, ele respira. Ah, você vai ver Fuligem. Então o que eu tenho que olhar nesses casos é vamos lá ver? A traqueia. Então essa traqueia aqui, ó, tá com fuligem, tá com sangue escuro. Deixa eu tirar o sangue lá, olha lá, ó. Fuligem. Essa fuligem aqui indica que ele estava vivo no momento que o carro pegou fogo, que ele sofreu queimadura, tá? Então nesse caso aqui tem um agravante da pena. Então se ele tivesse morrido antes, ele ia responder por um crime X. Se ele morreu pelo fogo, a pena da pessoa aumenta. Então eu preciso informar isso. Tortura? Não é tortura. Lá tem assim, a pessoa foi morta por meio insidioso, cruel, asfixia, fogo, tortura, aí entra no fogo. Ah, não é cruel também? Não, quando eu coloco fogo, ele já se enquadra em cruel, tá? Aí eu não preciso colocar fogo e cruel não. Colocar fogo, o entendimento do juiz, do promotor, que já se enquadra em meio cruel. Oi? Luva de pedreiro, sim.
É porque é obra do Senhor. Isso não passa sangue, não? Essa luva aí, cara, essa foto do professor Reginaldo Franco. Mas tá copiando essa luva, essa foto é do professor Reginaldo Franco. E lá eles têm o costume de usar essa luva aí, por qual motivo eu não sei. Ela tem embaixo dela, dentro dela, não deixa passar. E ela é mais grossa. O cara está cortando com bisturi, com tesoura ali, ela não deixa também fazer o corte. E ela, não sei se você está vendo, ela tem umas pontinhas de borracha aqui, ó, que a pessoa consegue segurar e não escapa. Então, para eles tem vantagem. Aqui a gente usa luva de procedimento, que não é nem certo, o ideal é que é um pouco maior. Não é nem cirúrgica, é uma ou outra, que é um pouco maior mesmo, um pouco mais grossa. Só quem não tem. Não é uma bolsa, não, essa não, é outra. E tu lava a bolsa aqui? Oxi, com luva aí. Vamos tirar o esmalte, né? Então, o sinal, pessoal, disso aqui, ó, é o sinal de montout. Eu esqueci de falar. Sinal de montout, tem um acrônimo aí, tem um nome. Beleza? Voltar com qual? Esse? Nada. Acabou de saber agora. Gente, as cadeiras aqui. O que aconteceu? Vai, Eu acho que o pessoal pegou. Ah, foi aquele dia? Foi isso, não é que teve aula no ar. Teve aula. É como motinha, eles continuaram. Beleza. Aí, ó, jovem morre queimado durante incêndio no motel. O cara foi no motel com uma prostituta e aí tocou fogo nele e saiu. Quente. Pegou fogo, né? Pegou fogo. Agora esse motel aí ele não pode. Qual que é? Por quê? Você indica qual? Não conheço. Aqui na cidade de Nunes. Pessoal, a queimadura tem importância médica legal e também tem importância médica geral. Então, alguns casos que vocês vão atender na UPA, no COSME, no João Paulo, vocês precisam saber quanto a pessoa tem de queimado no corpo. E vai fazer um cálculo para saber quanto de soro ela vai usar. Beleza? Então aqui, ó, tem essa regra. Isso aqui é para adulto, tá? Não é para criança, não. É a regra dos 9. Então, você vai separar como? Perna, na parte anterior, vale 9. Atrás, vale 9. Braço, 4,5 na frente, 4,5 atrás. O braço inteiro é 9. O outro braço também. O tronco, geralmente aqui, de cima até aqui, 9. E a parte de baixo, 9. Atrás também, 9, 9. Cabeça, 4,5 na frente, 4,5 atrás. E o órgão sexual vale 1 ponto, 1%. Dependendo da pessoa mais, né? Mas enfim, não sei. Vale 1%, beleza? Essa é a regra dos 9. No jornal vocês escutam, a pessoa sofreu 25% do corpo de queimadura. E aí o cálculo é mais ou menos isso aqui. E aí lá no cálculo de hidratação, você coloca a quantidade de percentual queimado para saber o tanto de soro que ela vai usar. Lembrando que quando for criança, é diferente, tá? O tronco da criança é menor e a cabeça é maior. Então é outro cálculo, é uma outra regra. Foi? Não é, mas é porque é verdade. A criança tem a cabeça maior. Por isso que a criança cai fácil. A cabeça pesa pro lado. É verdade. Mas é verdade, é anatomia normal, é só. Não, professor, só comentário. E pro Celeste? Cadê o Jussara? Ele Jussara. Até os 28 anos, cara. A pessoa, quando sofre a queimadura de 4 graus e não tem uma redução dos membros, eu digo que até os membros somem, o membro some, acontece isso aqui, ó, fica na posição de lutador, então tem uma flexão dos membros inferiores e dos superiores, fica nessa posição de
boxeador, chama. Lutador, boxeador, saltimbanco e assim por diante. São sinônimos aí, tá? Acabou não, tá bom? Vamos entrar agora na parte de choque. Choque. Energia. Ah, não voltei aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem o negócio. Acabei não colocando o mapa mental aqui para vocês. Aqui. Eu acho que eu estava formando a slide pra gente. É não, porque tem aquele link do YouTube. Quando ele passa por ele ele carrega. Eu não entendi aqui no último mês que você mandou. Não entendeu? Da bolinha, da bola. Pode explicar. Posso? Estou aqui para isso, para ficar mesmo. Professor, é aquela questão do corpo que aumenta depois da morte da articulação ali. Que aumenta? Isso. Mas aí é na fase enfisematose que ele aumenta. Só na enfisematose? É, que a gente viu na N2, né? N2? N2. É só no caso de enfisematose. É. Na queimadura não. No aumento não. De forma geral, na morte não acontece gradação? Tá? Não, só no uma semana de morte, aí ele já está grande. Mas não tem um aspecto de doença, de nada disso que faz ele aumentar não. Tá? O afogado é mais fácil acontecer isso. Mas é mais fácil acelerar esse período e não é em decorrência da água em si não. Esse meme aqui eu acho que é daquele... Round 6? É, isso aí, esqueci o nome. Round 6. Alguém já viu? Não, esse é o cara É funcionário. Funcionário do jogo. Acho engraçado. Vai ficar de novo, quer ver? Se você levantar a linha lá, Tá bom. Tô bom com você. Tô com você. Bem rápido. Oi? É do round 6, que aí a pessoa dá um cartão para entrar no jogo. Aí se a pessoa entrar no jogo, é um jogo que vai eliminando as pessoas, né? Até sobrar um. Literalmente. Sobrar um mesmo. Velho safado, né? Já viu? Ô, velho. Beleza. Eletricidade. Nós temos natural ou cósmica, ou artificial e industrial, tá? Natural ou cósmica é a eletricidade do raio, beleza? O raio cai. E a eletricidade artificial ou industrial é essa aí, que encosta na tomada, um carro elétrico, uma bateria de carro, o que mais? Hã? Cadeira elétrica, cerca elétrica. Segue elétrica. Professor, a eletricidade ela causa uma queimadura, né? Causa. Às vezes sim, às vezes não. Qual é a diferença dessa para outra? Dessa aqui para essa aqui? Não, para a próxima que a gente está olhando. Vamos chegar lá, tu vai ver. Eletricidade natural ou cósmica, ou seja, o raio. Quando ela mata a pessoa, a gente chama de, ou seja, quando ela é fulminante, a gente chama de fulminação. Olha que fácil. Então, se vocês encontrarem na prova a palavra fulminação, eu quero que vocês pensem já que a pessoa morreu. E eu quero que vocês pensem que foi de um raio. Beleza? Fulminação é morte e é de raio. Acabou. Quando ela não morre, chama fulguração. Então, a pessoa foi atingida pelo raio, mas não morreu. Beleza? Oi? Lembra de fuga, do dia da morte. É. Fulminação, fulguração. Fechou? Fechou. Então, quando a pessoa é atingida por um raio, deixa um sinal no corpo. É isso aí, ó. Sinal do neurônio. É permanente. Sinal do Não, ele dura uma semana, uns 15 dias, até no máximo sai.
Podia ficar, né? Pode da vida. Não. Ah, não, era Não dá. Olha a outra aí. Eita! É o sinal de Lichtenberg. Parece, né? A exposição não é não. Isso aqui duraria até uns 15 dias de sono, tá, pessoal? Tem que botar a parte por cima, ó. Eu tava na junta médica atendendo, e aí uma enfermeira foi lá comigo falando que ficou na UTI um tempo, que levou, acho que foi uns 5 dias na UTI, e recebeu alta, e foi lá pra homologar a licença. Aí eu perguntei, mas aconteceu o quê? Ela estava lá no Rio Bonito, Rio Preto, sei lá, levou um choque, um raio caiu em mim. Não em mim, mas caiu perto. Ela falou, caramba, e ficou algum sinal no corpo? Ela ficou. Ela, você pode mostrar o sinal? Ela, claro. Aí ela levantou a blusa atrás, aí estava esse sinal aí. Lichtenberg, igualzinho. E eu não tirei foto. Vacilei. Depois deu uma decapitação. Perdi o oportunidade. Não, mas a gente já fez necrópsia, a pessoa se levar o choque. Enfim, quando a pessoa morre, também fica assim. Como é que você escreve? Você coloca lesões vasculares de aspectos arboriformes. Lesões vasculares de aspectos arboriformes compatível com sinal de Lichtenberg. Lichtenberg. Beleza? Seguindo. Então, se a pessoa morre, chama fulminação, né? Se a pessoa não morre, chama fulguração. Eu estava assistindo esse filme esses dias com Angelina Jolie, Aqueles que me desejam a morte. Quem não assistiu, não assiste, porque é muito ruim. É horrível o filme. Eu fiquei... Não, é horrível de ser muito ruim o filme. Não vale a pena assistir, não. E aí ela estava em cima de uma torre. Ela é policial florestal, fica nos Estados Unidos, naquela parte, não sei se não. E ela estava em cima de uma torre lá, fugindo, e cai um raio na torre. E ela cai em cima da torre lá, um raio. E aí depois apareceu na outra cena, ela vestindo a roupa. E olha que massa. Não se pegue não, tá? É o sinal de Lichtenberg que fizeram. Legal, né? Foi a melhor parte do filme foi o sinal de Lichtenberg. E ninguém percebeu, né? Então, foi do choque lá que ela levou. Oi. Fulguração. É meio idiota, mas já talvez fulguras ao Brasil e plural também, porque uma coisa a ver com Sei, mas eu tô chocado, né? Não é fulguras, né? É fulguras? Vê o que significa fulguras. Não vou colocar os mais próximos. Aqui. Reluzir, brilhar. Você prefere fulguras é latim, pra raio. Ah, é? Não sabia não. E o fórum? Caraca, tem mesmo isso. Hã? Flora? Ah, tá. A próxima aula vai ser a etimologia das palavras do hino nacional. Interessante, bem lembrado. Uma coisa interessante do hino é que ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Esse as margens plásticas não é com crase. E durante muito tempo eu pensei que era com crase. Eu pensei que ele estava nas margens plásticas, né, que ouviu o Ipiranga. Mas na verdade quem ouviu foram as margens. Né? Isso a gente aprendeu na escola, eu não fiquei sabendo. Figurado. Como é que é o nome? É uma frase invertida. Invertido. Ah, tá. Você é cara, vou aprender outra coisa agora. Invertido, esse mesmo. Hipérbole? Não. Homem de 43 anos morre eletrocutado. Esse termo existe? Ele estava andando lá e tinha um fio solto. Isso aqui foi azar, né, cara? Seleção natural.
43 anos, aí, ó. Segundo testemunhas, um cabo de energia elétrica estava solto próximo à pista quando José Edmilson de Queiroz pisou na área energizada. Olha, pisou na área energizada, ainda de acordo com os relatos. Morreu do choque. Quando ele morre da eletricidade de um raio, chama fulminação, e quando ele não morre, chama fulguração. Aqui, na energia elétrica artificial ou industrial, como é que a gente chama? Alguém falou aí? Falei não. Eletricidade. Eletricidade, não. Eletrocução, não. Eletrocutado. Eletrocutado, não. Eletrocusão. Eletrocusão? Ele tá acontecendo lá, professor. Saudade, né, mano? Eletroflexão. Só tem o quê? Beleza? E quando ele não morre, chama como? Ah, não, falei nesse Eletroflexão também. É a mesma coisa. Então ele morrendo, não, se tiver isso na prova, eu quero que vocês pensem que a pessoa foi atingida por energia elétrica artificial. Beleza? Hã? Pode morrer ou não. Tá? Com morte ou sem morte. Então, eletrocutado, eu não posso usar? Vai usar quando? Não no laudo. A prova, no laudo, não posso usar. Se eu utilizar isso, eu estou remetendo aos casos de execução. Só nos casos de execução penal, que não existe no Brasil, nesses modos, né? Mas se você colocar no laudo eletrocutado, vão entender que foi um homicídio de alguém que deu choque nele. Execução. Beleza? Esse filme é bom. Esse vale a pena. Oi? Se for assim, cadeira elétrica, só. Mas deixa eu pegar um filme e tá. Não. Eletropressão. Coloca também. Esse pressão. De onde saiu? Aí não sei, deve ser de algum outro hino. Tem que ver. Não sei. Não sei não. É o hino da Romênia. O hino da Romênia, né? Pessoal, no choque, na energia elétrica artificial, tem a entrada do choque no corpo, que é isso daí, ó. É um sinal de Gelinek. Beleza? Gelinek. E no sinal de Gelinek, não sei se alguém percebeu. Vocês perceberam? O quê? Hã? O nome de quem? O nome do caso era José Carlos Gelinek. É. Lá no caso, tinha um spoiler. Easter egg. É uma entrada de energia elétrica artificial. Então é um sinal indolor, não infectado, de coloração duro, que parece um cabo. Tá? É um sinal de entrada de energia elétrica artificial. Às vezes no corpo aparecem outros sinais. Por exemplo, aqui, ó, tinha uma ferramenta encostada no corpo no momento que a pessoa levou um choque. Aí fica o sinal da ferramenta. Às vezes o dente queima, caso a pessoa morreu. O dente queimado. E às vezes uma ferramenta metálica está junto do corpo e fica com esse aspecto aí, ó, metalizado. Metalização elétrica. E se a gente for analisar isso aqui, tem partículas realmente metálicas ali. Parece o quê? Vai, não acabou. Tipo boi, né? Oi? E as pessoas que têm pino? Pino? Não, claro. Do ponto de vista elétrico, eu não sei se tem uma queimadura ao redor, nunca fiz exame disso não. Mas a corrente passa por ali. Deve ser mais fácil. Aqui a gente tem uma queimadura elétrica. A pergunta que o Guilherme falou. Então, a queimadura elétrica geralmente são... já viram aqueles vídeos de indianos segurando no fio sem querer? Alguém já viu? Tem vídeo assim, então alguém segurando no fio de alta tensão e o corpo queima. Já viu o vídeo assim? Eu já. Que grupo fica seguindo? É muito legal, né? E aí acontece o quê?
energia muito alta, alta tensão, em contato com o corpo, faz o corpo queimar. Então eu tenho a entrada nas mãos às vezes e o corpo queima. Então é diferente marca elétrica. A marca é o sinal de gelo e néctar. A queimadura é a queimadura que o corpo sofre. E aí eu não consigo muito bem diferenciar da outra queimadura. Então eu consigo só dizer que tem de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim por diante. Mas eu não consigo fazer uma distinção aí de se foi fogo ou se não foi fogo. Beleza? Agora eu consigo dizer o que? Se o cara morreu de causa cardíaca, pulmonar ou cerebral. Via de regra, a morte vai ser sempre asfixia, tá bom? O que vai ser diferente é a voltagem. Então, abaixo de 120 volts, morte cardíaca. Entre 120 e 1200, pulmonar. Acima de 1200, cerebral. Beleza? Isso aí a gente faz não pela análise do corpo, a gente faz pela voltagem que a pessoa sofreu naquele momento, né? Num raio não tem como dizer. E qual que é a explicação das pessoas que ainda ficam vivas depois de um raio? 300 watts. É porque o que mata não é a voltagem, o que mata é a amperagem. Aquelas pistolas elétricas, ela tem 12 mil watts, 12 mil, 20 mil. Agora a amperagem é baixa. E mas da corrente elétrica de alta tensão? Aí não sei, cara. Tem gente que morre, quem bota numa cerca elétrica morre. Agora a amperagem que é perigosa. Por isso que a pessoa encosta numa bateria de carro, às vezes não na bateria em si, né? Mas encosta na outra parte do motor do carro e morre, porque a amperagem é muito alta. Da pistola? Já aconteceu. Ela é pressão? Não é não é eletrocutado. Agora tem uma pergunta que todo mundo faz e ninguém faz aqui nesse sábado. É da arma de choque quantos volts tem? Não. Qual que é? O que é o peixe elétrico? Se é artificial ou é natural? Por aqui, né? Caraca, nem tinha pensado natural. Seria natural, né? Porque é natural, né? O peixe é natural, né? Não é uma corrente elétrica. Tem uma bobina, né? Por que chama por aqui? Eu não sei, eu sempre me perguntei isso. Eu sempre tive a impressão que o cara vai entrar lá e falar, será que por aqui vai ter peixe? Eu sempre pensei, sabe, será que por aqui vai ter peixe elétrico? Aí ficou. Mas fala que tem onde tem muita pedra, professor. Deve ser. Indígena, né? Porque muita pedra nas margens. Aí mas a pedra não mata, né? Não, aí você tem onde fugir. Mas é uma pedra no meio do caminho, né? Beleza? Até aqui tá ok, né? Ok. 9,7. Acabou não, tá? Alguma pergunta sobre energia artificial? Sobre energia física? Oi. Até aqui nenhuma dúvida? Excelente. Quanto tempo não pode chegar perto do corpo? Não, pode chegar na hora. Pode. Você não disse que a gente vai. Não pode salvar. Não, o que não pode é se ela estiver em contato com o choque ainda. Depois que tu tirar, a pessoa não vai continuar dando choque, não. O que o pessoal recomenda é quando vai tirar, e se for tirar, porque às vezes não vale nem a pena tirar, é usar algum objeto para tirar, para você não encostar e morrer junto. Mas não é conduzir. Depende do objeto, não. O madeira. Vai pegar uma corrente, né? Aí vai estar tudo morto assim. Exatamente. Porque assim assim agarra, né? Por isso que quando a pessoa vai dar tapa no outro, ela bate assim também. Que é para não agarrar. Continuando. Deixa eu ver se tem mais idade aqui. Atividade? Tem? Tem aqui agora. Causa agressividade pulmonar, cardíaco e cerebral. Cerebral. Pessoal, e aí a gente entra na parte da asfixia, tá? Asfixia. Asfixia forense ou asfixia médico-legal.
Vocês estão vendo que tem uma câmera ali para não tirar foto, né? Significa que não pode tirar foto. Esse caso aqui chegou no ML de Porto Velho. O que vocês estão vendo de diferente aí? Parece que eu subiu. Declive, depois para baixo. Depois para baixo? Mais ou menos isso. O que mais? Quem que foi a cor aí? Cadê? Eu falei. A cor. Aonde? Mais clara onde? Pele ocular? Vocês estão vendo que tem uma cor diferente do tórax para baixo? Achei que era sombra. Sombra? Sol? Achei que era. Pegou bastante sol. Deixar ele fora da cabeça. Fora da cabeça. Vai que ele gosta de usar pra E esse sangue saindo aí pela boca, pelo nariz e boca? Sangue. É sangue com. Ah, tem outra foto aqui, deixa eu colocar, ó. É mais legal. Olha lá. Ué, tá borbulhando sangue da pessoa. Que isso? São os gases. É sangue com ar. Sangue vermelho. Sangue com ar. Sangue vermelho? Fervido. Fervido. Aí é uma galinha cabidela. Uma galinha molho pardo, né? Não me recordo, não. Mas eu acho que tinha umas 6 horas. Salvo engano. Por aí. Pessoal, isso aí é um chamado cogumelo de espuma. E é encontrado nos casos de afogamento. Então, a água entra no tórax, ficou até sem água. A água entra no tórax e a água dentro do tórax, ela rompe os alvéolos de maneira violenta. Essa ruptura, ela causa um sangramento, só que vai ter água ainda. Então a pessoa morreu, ficou assim e vai saindo, drenando ar com sangue. Ar com sangue e esse aspecto líquido que era a água. Então nessa outra foto aqui, ó, eu tinha jogado já água e o cogumelo se desfez. E aí estava voltando a formar um novo cogumelo. Se eu apertar o tórax da pessoa ali, volta a formar um novo cogumelo de espuma. Tá bom? Esse aqui era café, pessoal. Quase que na maioria das vezes, no afogamento. Quem quer fazer urgência e emergência aqui que está na porta? Faria? Joguinho quer fazer? Não. Quer fazer isso? Traumato, né? É. Faria. Como é que era a classe? Traumato? Traumatologia, né? É, traumatologia está mais voltado para ortopedia, né? Mas pode ser geral também. Então, às vezes, às vezes chega com vocês na urgência e emergência, na UPA, uma pessoa assim, ó, e não é afogamento. O que seria? Monóxido de carbono, não. Overdose, não. Intoxicação, não. Alguém falou aí? Edema agudo de pulmão. É isso aí, Vanessa. Boa, Vanessa. Ela fala pouco, mas quando fala bonito, de vez em quando. Edema agudo de pulmão. O que acontece no edema agudo de pulmão? Já viram isso? Incêndio? Viram ou não viram? Cogumelo de espuma. O que acontece? Pressão alta, anos de pressão alta, insuficiência cardíaca congestiva, edema de pulmão, pulmonar, o edema agudo de pulmão, a pessoa chega na urgência e emergência com edema agudo de pulmão e com esse líquido rosa saindo pela boca. Então quando vocês bater o olho, ver que é edema agudo de pulmão, aliás, ver o líquido rosa, já pensa em edema agudo de pulmão. Eu estava no Santa Marcelina uma vez, eu era interno. Faz 14 anos.
14 anos atrás. E aí, cheguei lá, o professor estava com a gente à noite, e aí daqui a pouco a enfermeira chegou, ó, tem um paciente parado lá na enfermaria. Aí o professor falou, vamos lá. Aí a enfermeira já levando um carrinho para poder reanimar. Aquele carrinho que eu acho que não foi construído, senão a paciente já estava lá. Um tiro, bicho, amarelado, o negócio. E aí chegou do lado do paciente, ligou o carrinho, não funcionou. Carrinho inoperante. O cara estava parado e estava com esse líquido rosa saindo na boca. Então, edema agudo de pulmão. Isso aqui eu vou falar depois. O que acontece? Aí aqui, pessoal, não é no afogamento não, tá? O que acontece na asfixia geral? Sem ser afogamento, asfixia geral. É isso aqui, ó. Projeção da língua, exoftalmia, o nível é mais acentuado, o esfriamento é reduzido, a rigidez mais intensa e mais lenta e o processo da fase enfisematosa que vai chegar é mais rápida. O que seria esse esfriamento? A temperatura do corpo ela é mais lenta, ela fica frio mais lentamente. O algor, lembra que a gente viu? O algor mortis, o esfriamento do corpo. Oi? Não pode tirar foto aqui dos outros, peraí. Apaga. Apaga do drive, apaga do iPhone, iCloud. Apaga do iCloud. Quando a gente abre o corpo, a gente encontra algumas manchas. No pulmão, são essas manchas aqui, que tem um nome. Fala, Júnior. Agora tu quer falar, vai. Petequias. São as petequias no pulmão. Tem um epônimo chamado manchas de Tardieu. É francês. Desculpa aí. Tá com a cabeça da Tommy Hilfiger aí, ó. É francês? É, não, é de Fortaleza. Né? Fortaleza? Então é Tommy Hilfiger. Por quê? O cara chegou na loja querendo comprar um tênis da Nike. Né, história? Da Nike. O cara não é Nike, é Nike. Então o nome da Chica, é Shai. Essa é clássica, né? MC o quê? Donald. Belo nome. Existe a congestão polivisceral. Então o pulmão fica assim, congesto. Olha lá, uma congestão no pulmão. Existe uma congestão no coração. A cor do coração era para estar mais ou menos a cor do músculo aqui, ó. Tá vendo esse vermelho vivo? Ele está congesto e fica com aspecto cianótico. Essa congestão polivisceral ela tem um nome. Cara, tem um músculo aqui, chamada de congestão polivisceral de Etienne Martin. Martin, que é francês. Martin. Não é Martin, não. Martin. Etienne Martin. Explicar? É uma congestão polivisceral. O que acontece na congestão? Excesso de oxigênio no sangue. Excesso de oxigênio faz uma congestão e a coloração do sangue dos órgãos fica mais escura. Sem oxigênio. Falta. Então aí, ó, o sangue é mais escuro justamente pela falta de oxigênio e tem uma fluidez aumentada justamente pela falta de oxigênio. Então, quando tu vai comprar aquela coca no Mojão de Coca? De todo dia tu bebe coca? Então, um dia qualquer, tu pegou uma coca da geladeira, tu vai colocar a coca, ela tá com gás, né? Então o aspecto dela é um pouco diferente até. Quando você deixa uma semana a coca na geladeira e vai tomar, só tu olhando assim, bicho, tá sem gás nenhum. Não é isso? O sangue também é assim. Então o sangue fica mais fluido, justamente pela falta de oxigênio. Então a gente abre o corpo, ele desce, escorre mais facilmente.
lembrar isso quando eu vou tomar agora. Essa é a classificação que eu quero que vocês aprendam na prova. Na prova ou na prova? Os dois. Ou para na prova, então. Tem essa e tem essa aqui, tá? São os dois. Não, peraí. Não, bota. Obrigada. Oi? Essa é a de Afrânio Peixoto aqui, ó. E aí depois tem a classificação do Oscar Freire. Mas elas são muito complexas, não vou cobrar nenhuma das duas. Ela é muito complexa, muito chata, essa aqui é mais legal. Essa é mais legal. Me acompanhem, por favor. Letra A. Constrição do pescoço. Pode ser o quê? Vai lá, meu filho. ABC. Enforcamento, estrangulamento e esganadura. Beleza? Embaixo. Letra B. Asfixia por sufocação. Pode ser direta ou indireta. Daqui a pouco eu vou explicar passo a passo aí. E letra C. Introdução do indivíduo em afogamento, que é o meio líquido, ou soterramento. Aliás, soterramento não. Os gases irrespiráveis. É na outra classificação que fala de introdução em soterramento, que é a introdução do indivíduo em meio. Mentira. Substituição do indivíduo do meio gasoso em meio sólido. Tá? Que aí é que ele inala esse pó. Quando cai no ciclo de milho e morre, aí depende do que vai ser. Ele pode morrer por confinamento, dependendo do que for, soterramento, pela queda, né? Esses dois. A queda é mais difícil. Por asfixia. É asfixia, isso aqui tudo. Asfixia, socação direta aqui. Asfixia. Oi? O calor também, você aquecido. É aquecido? Sabia não. Você tá falando com a... É frio, né? Na verdade, não quente. Não, você sem umidade. Se deixar a umidade, ela morre. Mas aí Aí essa é uma secada. Pra regular ele lá. Não, tem que tirar umidade. Se não tirar umidade, ela morre. Morre não. Morre. Eu não sei. Azeda. Eu não sei. Azeda mesmo. Já vai? Não, amanhã. Vamos lá. Enforcamento, estrangulamento e esganadura. Enforcamento. O que é enforcamento? Quer tirar a foto aqui? Não. Tem uma mensagem na Enforcamento. Então a gente tem um suco sólido na região cervical. Beleza? A foto está de lado, mas se a gente olhar, a gente observa que o suco está subindo. Então é oblíquo ascendente. É isso mesmo. O que eu vou falar? Não, é tirar o oblíquo pra cima. Subir pra cima? Vai ter um quadrado de elevação. Ah, sim. Quase isso. Oblíquo ascendente, beleza? Continuando. Essa foto não pode tirar foto. Esse foi um caso de enforcamento que chegou no MR. A gente consegue ver que ele está oblíquo ascendente, mas está do lado esquerdo, né, do pescoço, subindo. Quando eu tirei foto do lado esquerdo, a gente observa que o suco se apaga quase. Ó. Ele vem forte na região posterior, na região anterior, e quando ele chegou aqui na orelha quase, ele se apaga. O suco some. Fica só um aspecto da corda que estava ali. Acontece isso porque o nó ele é interrompido. Então a pessoa amarrou uma corda na região cervical e pula, a região que a corda ela puxa, que está amarrada no teto, ela faz um espaço. E esse espaço geralmente é onde está o nó. Então o suco não aparece nesses casos. Ele está interrompido ao nível do nó. E aí, dependendo da espessura do fio, se o fio for muito fininho, ele fica um aspecto de couro curtido, que é isso aí. Daquela pururuca, né, também? Um aspecto de couro curtido. Se for um fio mais grosso, uma faixa, vai ficar menos intenso esse suco. Por exemplo, uma faixa de judô, né? O cara colocou no pescoço, não fica tão intenso. Então, na região cervical, a gente encontra
coloração meio que de congestão, né? Abrir a região cervical, olha lá, bem escuro aqui, tireoide aí, bonitona. E a cor que era para estar certo é essa aqui, ó, vermelha, no cantinho. E aí está bem escuro, né? Dizendo que teve uma compressão aí. Eu não tenho foto aqui, mas tem um sinal de almoçar, que é o quê? Quando a gente vai comer, não. Sinal de almoçate, chama, né? Escreve almoçate, que é uma sufusão da íntima da carótida. Então a gente abre ali na carótida e tem uma sufusão nela. Isso indica que foi um enforcamento, tá? Além do que, dentro do tórax a gente vê aquele sinal lá, as manchas de tardia, né? Ia falar de Pautalf. Tem uma coisa que o pessoal lembra do sinal de almoçar, né? Que o vampiro, quando vai comer, ele vai almoçar aqui, né? É o sinal de almoçar, é na região cervical. Aquela Linha argentina. É no tórax, né? Salvo engano. Depois dá uma olhada, mas eu acho que é a linha no tórax aqui que aparece. Mas dá uma olhada lá que eu não me recordo muito bem. Ponta dos dedos, o que tem? Uma cianose do leito ungueal. Tá vendo? Tá escuro aí? Tá cianótico? Isso aí é da asfixia. Estrangulamento. Qual a diferença do estrangulamento para enforcamento? Mais ou menos isso, não é isso não, mas é quase isso. O enforcamento vai ser quando você pega a pessoa e o estrangulamento é por causa do homicídio. Então ela vai ter, eu posso dar corte, mas ela vai ter a mesma uniformidade. Diante tanto de profundidade, É vai isso. ser mais uniforme. Então, o enforcamento é o peso da vítima. Questão de prova. O enforcamento é o peso da vítima. Então, a pessoa amarra uma corda e está usando o peso dela mesma. Estrangulamento é a força de uma outra pessoa. Então, ele está sentado aqui, eu pego uma corda e, ó, na região cervical, eu puxo. Eu estou usando a minha força para fazer a constrição na região cervical. Então, enforcamento, peso da vítima, estrangulamento, peso de outra pessoa, tá? Ou de outra coisa, né? Às vezes a gente faz torniquete. Estrangulamento, posso fazer com o braço? Mata-leão? Mata-leão? Pode, também é estrangulamento que se enquadra, tá bom? Então, quando a pessoa fala, foi enforcado com mata-leão, não é isso? É estrangulado com mata-leão. Como foi falado ali, olha lá, ó. O suco, ele é contínuo. Não tem interrupção a nível do nó, porque não existe nó. A pessoa passa o fio e puxa. Então não é interrompido no nível do nó. Outra coisa, ele é horizontalizado. Ele não é oblíquo ascendente. Você perguntou agora há pouco, sei como vou dizer se é diferente ou não. É aí, ó. Horizontalizado, não é oblíquo. E tem essa tabela aí que serve para a gente comparar o enforcamento oblíquo ascendente. O estrangulamento ele é horizontalizado. O enforcamento é variável segundo a zona do pescoço. O estrangulamento é uniforme. Enforcamento interrompido no nível do nó. O outro é contínuo. Enforcamento geralmente é um suco só. E no estrangulamento a pessoa passa várias voltas em volta da região cervical para apertar. E tem um restante. Por exemplo, eu cheguei por trás e só puxei. Pode acontecer, ele vai ficar horizontalizado e interrompido atrás. Pode confundir médico legista. Aqui, ó, um estrangulamento. Geralmente é isso aqui, ó, vários sucos. Estrangulamento. E a esganadura é o quê? Com a mão. Bota aí, ó. Bate sim. Sufocação. Tem sufocação direta e indireta. Beleza? Direta ou indireta. A oclusão dos orifícios externos, por exemplo, uma sacola na cabeça, um travesseiro, a gente tem até o negócio aí. Ah, um vômito, né? Aqui já a sufocação do vômito é obstrução dos orifícios internos, né? Não é externos.
Então a pessoa vomitou e aspirou. Né? Esse aqui é um feijão ali até, ó. Tá bom, É uma criança aí. Nossa, Obstrução das vias externas, eu falei aqui agora há pouco, né? Colocar uma sacola, um travesseiro. Obstrução da via respiratória é o que a pessoa aspira. Ou então está comendo aquela picanha, cai na traqueia, corpo estranho, isso tudo. No soterramento, a pessoa pode morrer de várias formas. Uma delas é pelo objeto que cai nela, caiu um objeto nela, uma coluna, um pedaço de uma viga, sei lá. Pode morrer pelo confinamento, não tem a troca de lugar, está fechado lá, não tem a troca. E às vezes tem poeira, tem pó. Imagina um barranco, né? Caindo em cima daquela pessoa. E aí ela tem a troca da energia, não, dos gases respiráveis para o pó. Pegou a volta? Tu não tem o WhatsApp dela, não? Não, eu gostei. Ele foi lá e falou: te mandei uma mensagem agora. Responde, Aí quando ela abriu o WhatsApp, ela vai falar assim: veja o seu e-mail. Desculpa, eu não É verdade. Olha aí, ó, soterramento. Fraturas dos arcos e no crânio teve contusão, né, no pulmão, e no crânio teve uma fratura ali do teto da órbita. Dá pra ver o quiasma ali, ó, saindo inclusive, né? Tá vendo aí? Aqui, ó. E o olho, né? Uma fratura aí do outro lado também, querendo sair. Essa fratura do assoalho da órbita é muito comum em quem joga tênis. Não, não é comum em quem joga tênis, não. É comum em quem leva uma bolada de tênis no olho. É isso, é verdade. O livro fala isso, inclusive. Fratura do assoalho da órbita pela bola de tênis. Professor, e os escalamentos? Esganadora, eu falei. É que eu estava conversando, né? Foi aqui, ó. Tem essa foto aqui, ó. É com a mão. Até falou que era do Marcinho. Beleza? Aí, ó, o universitário fez selfie soterrado no prédio. Avisou os amigos lá em Fortaleza. Olha aí. Olha o prédio como ficou. O cara ficou lá embaixo. Olha o prédio, velho. Não, ele devia estar falando maconha, bicho. Olha a cara do cara. Ficou de boa aqui, tá? Estamos de mó paz aqui. Mó brisa aqui, viu? Mó Ele falou, a internet era boa, eu falei, era vivo. Não dá, né? Mais forte do que eu. Sufocação. Já foi aqui. Sufocação. Confinamento eu não vou falar muito, não tem nem foto disso, mas é a pessoa que fica num ambiente que não tem a troca de gás. Acontecia muito isso há uns 20 anos, sei lá quanto tempo atrás. A pessoa em geladeira, brisa. Tem a foto na França, né? Uma criança, né? Na geladeira. Ela fechava a geladeira, não conseguia abrir por dentro, morria lá dentro, confinado. Aquele ciclo que a pessoa entrou no cofre, né? Ele tem que fechar. Ali era com gás. Mas ali é a mudança dos gases irrespiráveis. Eu colocava um outro gás lá dentro. Professor, quem mexe com o poço? Também. Morre, né? Mas o poço tem um negócio do gás também. Tem um gás do poço que eu não sei qual é o gás que tem. Mas tem um gás lá dentro que ele apaga a pessoa. E ele concorre com oxigênio. Não sei qual é o gás não. Então ela não morre pela troca, morre por esse gás e fica... Ele morre porque esse gás ele concorre com o O2 e nessa concorrência o O2 perde. É quase como acontece do monóxido. Mas o do poço
eu acho que não é não. Vai aquele cara ali. Mas qual que vai pensando? Ele tá falando do poço. Do poço eu acho que não é. Quem faz poço que afunda? Poço de água de café. Poço é desenho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pessoal, na sufocação indireta, esse caso aconteceu até aqui em Rondônia. Vamos lá. O cara desceu para abrir o portão, a caminhonete estava engatada, mas não estava engatada, estava no neutro, sei lá. E aí ele desceu para abrir o portão, a caminhonete desceu, comprimiu o tórax, e aí a pessoa morre de sufocação indireta. O indireto é porque não consegue expandir o tórax. Então não é só ferramenta, não é obstrução das veias, é nada disso. O fato de não conseguir expandir o tórax é sufocação indireta. Isso acontece às vezes como? Pessoas que dormem na cama com criança, bebê. E aí a mãe dormindo rola em cima do bebê e a criança morre. A gente fez a necrópsia. Necrópsia. Parece um mussum falando. Necrópsia no ML de uma mãe que fez isso. Ela bebeu, encheu a cara de álcool e tomou um tipo de remédio lá quando eu qualquer, não sei se era Zolpidem, não sei o que era. E dormiu. E aí ela dormiu em cima da criança, a criança morreu. Filho dela. No Mato Grosso também, né? Eu pensei que era raro acontecer, isso aqui foi lá em Feliz Natal. É o nome da cidade. Vai ser mesmo. Nem Natal. Nem Natal. A falamento a gente deixa para o que vem. Graças a Deus. Pessoal, eu vou fazer entrega das provas para quem não recebeu, tá? Oi. Vou fazer agora. E o Pix? Nada ainda.